hora da nossa parceria exclusiva aqui com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Vamos lá então, traz os destaques aqui para essa quarta-feira em que a gente deve ter o olho lá fora, aqui dentro também, ou seja, um pouco mista aí tá as nossas atenções para hoje, né, Theo? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Exatamente, né? Tem que olhar lá e cá, não tem jeito. Hoje está dividida a atenção. Vamos começar falando lá de fora. Delegações de Estados Unidos e China anunciaram ontem à noite em Londres aí um acordo para resolver o impasse sobre as terras raras, que era o principal interesse de Washington aí na sua reaproximação com Pequim, né? Na saída da reunião, o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, disse que foi firmado aí um acordo para implementar uma estrutura que pode resolver a questão do envio das terras raras e dos ímãs da China para as empresas nos Estados Unidos. Pequim havia imposto aí uma série de controles de exportações desses produtos após a aplicação das tarifas recíprocas do Donald Trump. A eventual falta de terras raras aí afetaria uma série de cadeias de produção mundiais e o prolongamento do problema podia até impactar a economia global. O Lutnick disse que esse é o primeiro passo aí para firmar um acordo comercial com a China, retirando aí toda a negatividade em torno das negociações. A informação foi confirmada também pelo principal negociador comercial da China, o Li Shengang. A notícia foi recebida sem muito entusiasmo pelos investidores, tanto nos pregões asiáticos como agora nos futuros das bolsas de Nova York, como você mesmo comentou, estão aí com leve queda. Segundo os analistas ouvidos pela Bloomberg, o mercado deve acolher com satisfação esse progresso nas negociações, porém prefere esperar pelo aval do acordo tanto pelo Trump como pelo Xi Jinping antes de sair comemorando. Afinal, há uma certa dúvida aí nesse restabelecimento da confiança entre os dois presidentes. Ainda ontem à noite, o Trump conseguiu mais uma vitória no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, que prorrogou o prazo para o governo continuar aplicando as suas tarifas globais, contestando aquela decisão do Tribunal Comercial Internacional que havia bloqueado as tarifas. Já aqueles protestos em Los Angeles se mantêm aí como foco de uma crise política anti-imigração do presidente americano, né? Ontem à noite, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, decretou toque de recolher no centro da cidade e pediu a Trump que suspenda as batidas do ICE, né, o Departamento de Imigração americano. As manifestações já se arrastam aí por 5 dias e estão se espalhando por outras cidades dos Estados Unidos. Já chegaram a São Francisco, a Chicago, Atlanta e Nova York, Débora. É isso, vamos ver então o que vai dar aí tudo isso que tem acontecido por lá, Theo, mas a gente também tem a expectativa para a inflação dos Estados Unidos, né? E eu quero entender o que vocês esperam, o que a gente pode esperar desse dado que vai ser divulgado logo mais. Pois é, a inflação ao consumidor americana, que sai às 9h30 pelo horário de Brasília, é o principal destaque da agenda de indicadores nesta quarta-feira. Expectativa dos economistas é que o índice mantenha em maio o mesmo ritmo de alta que foi visto em abril, ou seja, que ele fique com uma alta de 0,2% na comparação mensal, porém na comparação anual ele deve subir um pouquinho de 2,3% para 2,5%, lembrando que a meta do Fed é de uma inflação anual de 2%, né? A agenda lá fora ainda tem o dado semanal de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que é medido pelo Departamento de Energia, né, o DOE, e sai às 11h30 pelo horário de Brasília. E por aqui, o IBGE divulga daqui a pouco, às 9 da manhã, o dado regional de pesquisa industrial de abril, e o Banco Central publica o fluxo cambial semanal às 2h30 da tarde. Também temos a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em um evento em Brasília, agora às 8h30 da manhã, mas como ele já está no período de silêncio para o Copom da próxima semana, ele não vai ter a chance aí de eventualmente corrigir as declarações duras que ele deu na semana passada aí e que começaram a ser questionadas ontem por causa do IPCA de maio, né, que ficou aí no piso das projeções dos economistas e que fez até o mercado resgatar as apostas de uma manutenção da Selic nessa reunião do Copom da semana que vem. Só para a gente relembrar, né, o IPCA de maio, divulgado ontem de manhã, desacelerou aí para uma alta de 0,26%, depois de ter marcado 0,43% em abril, e veio bem abaixo da mediana do mercado, né, que era de alta de 0,34%. Para completar a agenda de hoje, daqui a pouco, às 10 da manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa aí de uma audiência na Câmara, quando deve defender aí as medidas alternativas do IOF. Débora. É isso, vamos lá, medidas do IOF tão aguardados detalhamentos em relação a isso, né, Theo? E para falando mais, né, de IOF, a gente lembra que, inclusive, a Haddad teve ontem 2 vezes, né, falando com o presidente Lula.
sem muitos maiores detalhes para isso. A gente tem algumas declarações só em alguma entrevista ou outra, algumas medidas que a gente já espera, mas a gente também tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indo à Câmara hoje. O que a gente pode esperar, então, do ministro lá na Câmara? Ele já está chegando pelo Ministério, o pessoal já está aguardando ele lá na portaria do Ministério em Brasília, viu, Theo? Tá todo mundo de olho nele, né? Pois Enfim, é. todo mundo querendo arrancar mais alguma informação. E diante dessas críticas aí de que o pacote do IOF não teria medidas estruturais, né, o ministro confirmou ontem à noite numa entrevista e deve repetir hoje lá na Câmara, certamente, que o governo abrirá uma discussão com o Congresso aí para identificar quais são as propostas da agenda estrutural de gastos, né, de corte de gastos, que contam com a simpatia e o apoio dos parlamentares, né? Ele citou aí como exemplo os projetos que já estão em tramitação no Congresso, como o que limita aí os supersalários dos servidores e o que trata da aposentadoria dos militares. Haddad disse aí que a Fazenda vai apoiar uma comissão de líderes do Congresso, que será formada para avaliar medidas de redução dos gastos primários e que ajudarão a cortar aí 10% daquelas isenções fiscais, que somente neste ano devem chegar a 500 bilhões de reais. Ele certamente vai defender as medidas alternativas do decreto do IOF, afirmando que elas não representam aumento de carga tributária. Na entrevista que deu ontem, o Haddad também disse que a vida de quem tem uma renda mais baixa vai melhorar. Segundo ele, o governo está provocando os moradores das coberturas, né, referindo-se, claro, aí à população mais rica. O que a gente tem de confirmado até agora nesse pacotão de medidas é o aumento da tributação das bets, né, das empresas de apostas, que vai subir de 12% para 18%, a taxação de 5% dos títulos de renda fixa que eram isentos, como as LCIs e LCAs. O ministro também confirmou aí uma alíquota fixa, né, de 17,5% de imposto de renda sobre as aplicações financeiras, além da elevação da alíquota do chamado juros sobre capital próprio, né, que vai passar de 15% para 20%, e que inclusive foi uma sugestão dos parlamentares. E no meio desse pacote deve entrar a compensação da proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né, com a tributação da população de renda mais alta, aí, que a Haddad sustentou, que também vai no sentido de corrigir as distorções tributárias, né? Vamos ver se vem mais alguma surpresinha aí na fala do ministro hoje lá na Câmara, Débora. Vamos aguardar então, meu querido. Muito obrigada pelos destaques aí do dia. Uma ótima quarta-feira para você. Forte abraço. Até amanhã, Theo. Ótimo dia. Tchau, tchau. Até Tchau, amanhã. tchau.